Irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Quando eu saía de casa, eu falei com a minha esposa, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, no capítulo 21 de Apocalipse, para nós fazermos uma leitura. E hoje eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa. Mas, como eu dizia, eu saía de casa, eu falei para minha esposa e para a Camila, eu falei, orem por mim, porque eu não tenho a direção daquilo que eu vou falar. Orem para que Deus me dê a direção. E louvado seja Deus que Ele é bom, Ele cuida, Ele dá a direção, Ele dá a palavra, Ele dá tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Apocalipse 21, aquele que encontrar, coloque de pé a partir do versículo 1 que nós leremos. Aliás, nós vamos ler todo o capítulo 21 de Apocalipse. Isso é para animar a igreja. E é uma palavra que nós tivemos o privilégio de compartilhar nos últimos dias no nosso grupo caseiro. Foi uma palavra que veio de encontro à nossa realidade. Amém? Capítulo 21 de Apocalipse diz assim: Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe,
o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Amém? Glória a Deus pela leitura da palavra. Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de ter à nossa disposição para iluminar o nosso caminho e a nossa vida, a tua palavra. Senhor, te agradecemos porque pudemos lê-la na Assembleia dos Santos. Mas nós sabemos que é o teu Espírito Santo que desvenda os segredos existentes na tua palavra. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio essa noite, tanto no meu falar quanto no ouvir dos meus irmãos, ó Pai, para que nós entendamos, ó Pai, o que o Senhor tem preparado para aquele que é fiel. Ó Deus, abençoa cada momento, ó Pai, que nós discorrermos essa palavra, Pai, para que nós compreendamos a tua vontade e saiamos daqui alegres, felizes por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que capítulo animador, que capítulo que nos motiva e nos dá uma alegria de colaborar, de nos empenhar em viver isso aqui. E se hoje alguém chegasse para mim, hoje, ontem, anteontem, desde que eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, Márcio, e hoje eu faço uma pergunta para cada um da igreja, se alguém chegar para você e falar, Márcio, você vai estar lá? Márcio, você tem certeza absoluta que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Sabe qual que seria a minha resposta, sem titubear e enfático? Certeza absoluta. Por quê, Márcio? O que você tem feito? Eu, na verdade, nem tanto. Mas o que ele fez, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, morrendo no meu e no seu lugar, isso faz com que eu tenha essa certeza. Mas, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 12, que nós temos um selo que comprova que nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque a Bíblia também fala que, Jesus fala assim, nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas a Bíblia em Efésios 1, verso 14, diz que há um selo nas nossas vidas, que nos garante. Então, aquilo que Jesus fez ali na cruz do Calvário, e esse selo, que é o próprio Espírito Santo, que tem transformado a minha e a sua vida, esse nos garante. E hoje, se eu fosse dar um título para essa palavra, meus irmãos, seria: vai valer a pena. Vai valer a pena você deixar o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida. Vai valer a pena você buscar se encher da presença do Espírito Santo. Vai valer a pena aquilo que está escrito em Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aqui nesse capítulo fala que nesse tempo não vai ter mais
Deus vai enxugar lágrimas nos nossos olhos. A morte já não vai existir. Não vai haver luto, nem pranto, nem dor. Não vai haver mais dor. Eu não vou sofrer mais. Sabe, aquilo que acontece no dia a dia, que talvez nos traz tristeza, que provoca ansiedade nos nossos corações, não vai haver. Acabou. Lá não vai haver. Mas nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui na terra, sujeitos a tudo isso. Lógico, quando o Senhor aparece na sua vida através de um enviado do Senhor, aquilo que nós lemos no início, ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Quando o Senhor envia alguém e você começa a adentrar o evangelho, e você ouve testemunhos, você pensa, meu Deus, eu quero, porque agora a transformação vai ser total, não vão acontecer mais coisas ruins. Muita gente pensa assim, outros não. Outros já têm a noção exata daquilo que vai acontecer. Mas nós somos indivíduos, somos pessoas diferentes. Mas aí você entra. E Jesus, quando ele foi batizado, quando ele passou pelas águas, o que nós ouvimos aqui no encontro? Aonde o Espírito o levou? Ao deserto para ser tentado. Então tem muita gente que passa pelas águas e entra numa situação de que ele vê muitas coisas ruins acontecendo. Mas o que acontece nas nossas vidas enquanto aqui estivermos de ruim, o que vai determinar os próximos dias e a sua qualidade de vida na presença do Senhor é a sua reação pós a dificuldade. Esses dias eu fiquei muito feliz com uma situação. Nós vivendo aqui, a igreja vivendo um momento de muita alegria, comemorando os 38 anos, mas a igreja também, coração doendo, porque nós perdemos alguém muito querido no nosso meio. Mas a reação das pessoas, quando elas buscam na fonte certa, que é o Espírito Santo de Deus, ela é diferente. Porque eu vejo pessoas passando por situações difíceis e deixam de viver a vida que Jesus prometeu. Jesus prometeu essa vida, ele falou, isso está escrito em, eu vou lembrar do texto, João 14. A casa do meu pai tem muitas moradas, acho que versículo 4, se não me engano. A casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. Ele disse que iria preparar lugar para nós. E ele foi preparar lugar. Então ele está preparando esse lugar. Está prontinho? Ainda não está prontinho. Mas ele está preparando para nós. Mas enquanto nós aqui estamos, nós temos que lidar com situações como essa. Situações de perda, situações de tristeza, situações de lágrimas. Mas o que a Bíblia me ensina, que para não só eu dizer, vai valer a pena, mas eu dizer, está valendo a pena, é eu me encher do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos conduz por situações de adversidade, com alegria dentro dos nossos corações. Vendo o lado positivo das adversidades e vendo que, como eu disse na leitura, Mateus 28, 20, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. E Ele quer que nós trilhemos esse caminho com excelência. Aqui na nossa comemoração nós tivemos um caminho que culminou aqui nesses tijolos. E a placa que nós colocamos aqui, em construção. Eu gosto de trazer para o meu mundo, construção, obra. Nós somos uma obra inacabada. Jesus está trabalhando em nós. Jesus também prometeu que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? E essa vida em abundância nós só conseguiremos tê-la se nós, de fato, nos enchermos da presença do Espírito Santo. Eu vejo pessoas que, por causa de uma tristeza da vida,
desfazem das suas vidas por causa de uma perca. Deixam de viver essa vida em abundância. Deixam de fazer com que aqui também valha a pena. E esperam apenas no capítulo 21. Mas como eu disse antes, o Espírito Santo de Deus, é quem pode nos dar a certeza que nós estaremos lá. Então, o convite que eu faço para a igreja essa noite: não perca tempo com as coisas desse mundo. Porque vai valer a pena. Mas também está valendo a pena. Vale a pena você se envolver com o Espírito. Às vezes você olha, como que esse Márcio, toda vez que está ali na frente, pega esse microfone, parece que o cara está numa alegria, e eu glorifico a Deus porque tem uma irmãzinha da igreja, todas as vezes não é muito cotidiano que nós estamos juntos, mas muitas das vezes que nós estamos aqui no salão, ela fala: da onde vem essa alegria? E aí eu olho para a minha vida, olho para as dificuldades que tenho, olho para as dificuldades que tive, olho para o meu passado. Só pode ser de um lugar. Só pode ser o Espírito Santo. A pessoa que tem dificuldade, como eu sei que tem, para vir aqui, pegar um microfone e começar a falar sem uma direção, isso tem que vir de Deus. O que está fazendo tem que vir de Deus. A transformação que começa no meu interior tem que ser de Deus. Então nós devemos ter essa certeza. E só teremos essa certeza de que viveremos esse capítulo 21, vendo Pai, Filho, Espírito juntos, onde não sofreremos mais, é nos enchendo do Espírito Santo, deixando de lado tudo aquilo que atrapalha o bom e puro relacionamento com Deus, as coisinhas dessa vida. Irmão, você tem se dedicado a conhecer a vontade de Deus? A Bíblia em Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amanhã você tem que trabalhar. Todos nós temos que ir para o serviço. É uma bênção de Deus no nosso trabalho. Nós temos que relacionar com os nossos companheiros de trabalho. Nós temos que nos relacionar com a nossa família. Nós temos que ir, nós temos que vir. Mas você já programou o dia de amanhã de um relacionamento com Deus? Você já programou o seu momento de intimidade com o Espírito Santo? Você já programou o tempo de oração? A Bíblia fala, Tiago diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Meus irmãos, a vontade de Deus sempre foi essa, de viver com o homem. Foi assim com Adão. Adão no Éden diz que na viração do dia, todas as tardes, Deus ia ter com Adão. Mas o que fez com que essa relação, essa comunhão fosse tirada? O pecado. E o pecado, muitas das vezes, nos afasta da comunhão com Deus. A Bíblia diz assim, não vos enganeis. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Às vezes você está recebendo algo de Deus, essa noite, ou no vir dos dias, no grupo caseiro, Deus está falando, o irmão está ali, na presença do Senhor e orando, para que o Senhor fale ao seu coração, porque quanto mais pessoas queridas nós tivermos aqui, maior será a nossa alegria nesse capítulo 21. E você ouve ali naquele primeiro momento, glória a Deus, aleluia. Mas com quem que você tem se relacionado nos dias que vêm, pós? Estão te ajudando a se aproximar ainda mais de Deus?
E tem duas versões. As más companhias corrompem os bons costumes. E tem outra versão que diz: as más conversações também corrompem os bons costumes. O que tem saído dos meus lábios está me ajudando a me encher do Espírito Santo, porque eu sempre digo, qual que é a função do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Me convencer do caminho correto, me conduzir pelo caminho correto. Mas o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele vai com jeitinho. Sabe, seu Zé? O Espírito Santo chega para o senhor e fala: seu Zé, não vai por esse caminho. A verdade é que eu quero que o senhor vá por aquele caminho de retidão. Mas há algo dentro de nós, que é a nossa própria carne, que luta para que nós não ouçamos a voz do Espírito Santo de Deus e não caminhemos. Então nós temos que amortizar a nossa carne e deixar o Espírito Santo. E como que nós amortizamos a nossa carne e deixamos o Espírito Santo fluir? Buscando na fonte, conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas através da palavra. Conhecendo a palavra, lendo a palavra. E aí o Espírito Santo fala com você, suavemente. Vai por aqui. E você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, seu ouvido fica sensível à voz do Espírito Santo. E o seu caminhar começa a ser diferente. As adversidades que nós ainda temos que passar nessas vidas, elas se tornam mais fáceis, porque o Espírito Santo direciona os nossos passos. Nós confiamos na vontade de Deus. A gente ora com a certeza da resposta. A nossa fé é aumentada. Tiago fala para nós orarmos com fé. Nós buscarmos com fé. Quem ora sem fé é semelhante ao barco que é impelido pelas ondas do mar, que vai para um lado, é impelido pelo vento, vai para um lado, vai para o outro. Irmãos, fiquemos atentos ao falar do Espírito Santo. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Restauração. O Senhor está restaurando todas as coisas. O mar já não existe. Aí, se eu for olhar para o sentido natural, fica até triste, porque eu acho que uma das maravilhas desse mundo que Deus fez foi o mar. Que coisa maravilhosa. Mas aqui não está falando do mar físico. O mar, ele tem, uma das funções na Terra é separar os continentes. Aqui está dizendo de separação. Quando nós estivermos vivendo esse capítulo 21, a Assembleia não se reunirá mais ali na sua catedral. A comunidade cristã não se reunirá aqui mais nesse salão. Não se escandalizem com o que eu vou dizer. Alguns irmãos que se reúnem ali na matriz não se reúnem lá mais. Alguns irmãos que se reúnem na Cristo Vive não se reunirão lá mais, porque não haverá mais separação. Porque a igreja, ela é só uma. E é aquela que cumpre a vontade de Deus. E nesse livro de Apocalipse, Jesus manda recado às igrejas. Jesus manda um recado à igreja de Éfeso, fala assim, vocês estão legal em alguns pontos, hein? Vocês põem à prova aqueles que dizem que são, e na verdade não são. Vocês não suportam homens maus no meio de vocês. Mas vocês têm um probleminha. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Por um motivo que vocês sabem, vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra aquele primeiro amor? Que dava vontade de ir em toda reunião de oração? Sabe? Aquele primeiro amor que você amava estar num grupo caseiro?
as coisas que nos trazem lágrima aos olhos, a morte, o luto, são coisas dessa vida que muitas das vezes nos afasta desse primeiro amor. Mas hoje o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Retorna ao primeiro amor. Retorna aquela vontade de se reunir com os irmãos para clamar em oração. Para fazer dessa igreja uma igreja vibrante, uma igreja atuante. Também escreve a igreja de Laodiceia. Gente, fica atento como você está a sua vida. Quem dera você tivesse frio. Ou quentão. A verdade é que eu quero que você esteja quente, mas quando você está frio, chega ali alguém com a brasa e te esquenta na hora, pega fogo. Mas cuidado com quem está morno. Eu não gosto muito quando é o Márcio que prega, não. Então eu não vou. Falar a verdade, reunião de oração, quinta-feira, levando a vida morno. Cuidado, essa não é a vontade de Deus para a igreja. Verdade que a vontade de Deus para a igreja é de igreja atuante, vibrante, quente, fervendo. E você só conseguirá viver isso. Cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Então, mais uma vez, pode ser que eu esteja hoje sendo repetitivo quanto a isso, mas isso é a direção de Deus, para mim e para a sua vida. Encha-se do Espírito Santo de Deus, para você viver e fazer valer a pena essa nossa vida aqui na terra. Deus não quer que nós esperemos apenas para o findar dos tempos, mas Ele quer que nós vivamos uma vida extraordinária aqui nessa terra. Eu fico pensando em alguns irmãos, tem duas situações que eu sou apaixonado por elas. Primeiro é o que diz em Lucas 23 a respeito daquele malfeitor. Jesus, o cara viveu uma vida, como diz o texto, malfeitor. Mas aí ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem algumas linhas teológicas. Algumas dizem que quando nós fechamos os nossos olhos, nós ficamos num estágio de sono, onde esperaremos o tempo de irmos para a presença de Deus, ou vivermos o Mateus 25, 30 e alguma coisa, dia do julgamento. Mas eu prefiro acreditar, e tem coisas que eu só vou entender quando eu estiver junto de Deus, e você também. Mas eu prefiro acreditar que quando eu fechar os meus olhinhos, eu já me verei na presença do Senhor. E a outra situação que eu acho muito top, um cantor que eu gostava muito de ouvir algumas músicas, principalmente para orar, Pedro Henrique, e ele cantava uma música na igreja, louvava e dizendo assim, vai ser tão lindo quando os meus sonhos saem do papel, vai ser tão lindo. E os olhinhos dele fecharam. Que lindo. Que lindo. O cara viveu uma vida se dedicando a viver a vontade de Deus, se dedicando a se encher da presença de Deus. Então, meus irmãos, a vontade do meu coração, e tenho certeza que a vontade de Deus é animar o seu coração. Tem coisa boa vindo aí. Sabe, tem coisa boa te esperando. Jesus Cristo está preparando algo tremendo para nós. Todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Você passou pelas águas, você recebeu Jesus como Senhor. Você está deixando o Espírito Santo te selar, tarimbar. Então é uma certeza e uma garantia que você está lá. Então tem coisa boa preparada para nós. Mas tem coisa maravilhosa para nós vivermos enquanto aqui nós estivermos. Nós não sabemos o dia que estaremos vivendo esse Apocalipse 21. Mas nós podemos viver uma vida extraordinária aqui nessa terra. Viver
viver o amor ardente que fala em 2 Pedro, capítulo 2. Um amor ardente pelos irmãos. Um amor ardente por Jesus. Um amor ardente pela noiva de Cristo, que é a igreja. Então, dedique-se. Dedique-se a viver a vontade de Deus para a sua vida. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. E viva. Ame a sua família. Ame os seus amigos. Ame os seus irmãos. Mas, acima de tudo, ame a Deus. Negue-se a si mesmo. E viva a vida de Deus, que Deus tem para a igreja. Amém? Você pode louvar o Senhor com as suas palmas e agradecer a Deus, porque, como diz a Bíblia, se formos infiéis, Ele permanece fiel à sua palavra. Glória a Deus.